Se você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Primeira coisa que eu quero trazer aqui nessa live é uma matéria que o Rodrigo Capello trouxe no Estadão. A gente falou bastante aqui sobre a questão do novo Fair Play financeiro que vai começar a ser implementado a partir de 2026, ano que vem, pela CBF, que vai trazer um monte de regras. Fizemos um corte disso, inclusive. Tem várias regras ali, como obrigatoriedade até 2028 de você fechar no azul. Você não pode, por exemplo, a partir de agora, o seu passivo de curto prazo vai ser limitado a 45% de toda a sua dívida. Você não vai poder ter folha salarial acima de 70% da sua receita. Enfim, entre outras questões que vão ser implementadas de maneira gradual a partir do ano que vem até 2028. Certo? Certo. Pois bem, o Rodrigo Capello fez uma matéria no Estadão que mostra que, Felipe, que hoje, se o Fair Play financeiro tivesse hoje validado no país, que 13 dos 20 clubes da Série A reprovariam. Vamos entender aqui, lendo, eu não li, só li o título, vou ler com vocês. Deixa eu diminuir essa tela aqui para ficar mais tranquilo para vocês. Calma aí que o computador tá mais devagar que tudo. Mas é isso. 13 dos 20 clubes da Série A reprovariam em Fair Play financeiro da CBF. Regras do sistema foram formuladas por grupo de trabalho com participação de clubes, consultores e agentes de mercado futebolístico. Em 2024, a maioria não passaria de ano. Vamos lá. Se o Fair Play financeiro estivesse vigente no Brasil em 2024, 13 dos 20 clubes da primeira divisão teriam sido reprovados e estariam sujeitos a punições. Lembrando que essas punições são graduais. No começo é uma bronca pública, depois passa por multa, depois passa por transfer ban, depois passa por perda de pontos, depois passa por rebaixamento e a última punição é a cassação da licença para o clube existir. Né? Com as regras formuladas por grupo de trabalho da CBF para o que ela chamou de Sistema de Sustentabilidade Financeira, SSF, voltei aos balanços e simulei os resultados. Flamengo e Palmeiras passariam, como se podia prever. São os clubes de maior arrecadação, ambos acima de R$1 bilhão por ano, o que facilita todos nesses quesitos. Além deles, também seriam aprovados Atlético Paranaense, que está na Série B, Atlético de Goiás, Série B, Criciúma, Série B, Cuiabá, Série B, Juventude, Série A. Todos com custos de elencos e dívidas de curto prazo sob controle. A simulação não é perfeita, demonstrações contábeis não são padronizadas, nem detalhadas como deveriam. Por exemplo, custos com categoria de base, futebol feminino, esportes olímpicos e projetos sociais estão isentos nos cálculos, mas a maioria dos clubes não abre esses gastos. O Red Bull Bragantino provavelmente passaria no crivo, mas não publica seu balanço na íntegra, ou seja, há imprecisões. Apesar disso, mesmo no cenário ideal, a maioria ainda repetiria de ano. A primeira violação, o infrator vai entrar em estado de monitoramento e precisará se enquadrar em um plano de ação. A segunda receberá uma advertência pública. O problema se agrava a partir da terceira, quando as punições passam a ser multa, retenção de receitas, transfer ban, perda de pontos, rebaixamento e cassação da licença. As regras se dividem em 4 pilares: dívidas em atraso, equilíbrio operacional, custo do elenco e endividamento de curto prazo. O primeiro proíbe que os clubes deem calotes em outras agremiações, atletas e governo. É o único aspecto que não pode simular, pois não há registro público das dívidas de cada um. O fair play financeiro da CBF não é tão rígido quanto as sugestões apresentadas pelo Flamengo publicamente na véspera do fechamento dos trabalhos. Nenhum sistema no mundo é. A diretoria rubro-negra levantou as ideias mais para publicidade e narrativa do que para fins práticos. Até porque ela própria tem representante no grupo de trabalho constituído pela entidade, então participou da construção do modelo coletivo. O sistema tem sim o que se espera dele: incentivos à boa administração,
à medida que prejuízos, custos e dívidas de curto prazo não poderão superar a capacidade de arrecadação. Restará descobrir se os clubes respeitarão as regras e, caso negativo, se serão punidos. Pelo que se viu em 2024, os dirigentes terão que trabalhar muito. É isso. O fair play financeiro, ele está galgado. As regras eu achei muito boas, porque se todas elas forem cumpridas, vai garantir que os times individualmente sejam obrigados, independentemente do tipo de gestão que eles têm, se eles são sociedades anônimas ou se eles são instituições sem fins lucrativos, eles serão obrigados a terem uma gestão muito equilibrada do ponto de vista administrativo financeiro. E que se você tem um futebol nacional, que é a primeira divisão, a segunda divisão, obriga que você faça que os clubes sejam bem administrados do ponto administrativo financeiro, em tese, na teoria, você melhora o nível do futebol, porque esses clubes bem administrados, eles crescem individualmente e crescendo individualmente a chance de melhorar o nível do futebol como um todo aumenta. Só que tudo isso passa por um olhar muito de lupa para tudo que está acontecendo, né? Precisa instaurar um comitê que esteja muito de olho aberto em todos os clubes. Isso não é fácil de fazer. E mais, quando se entender que esses clubes continuam descumprindo o que está sendo observado por esse comitê, é não deixar a política pesar e aplicar as multas, né? Hoje a gente tem visto, na verdade, hoje não. A gente vê isso no futebol brasileiro, desde que a gente se conhece por gente, desde antes da gente nascer, que a política muitas vezes é mais importante do que qualquer coisa. Então, sanções para uns, para outros não, né? Vai muito do poder do clube, o tamanho do clube, o conluio desse clube com a entidade e tudo mais. Então eu espero que na questão do fair play financeiro, já que eles apresentaram de maneira totalmente profissional, que eles possam ser isentos e fazer o tipo de punição que eles têm que fazer, independentemente das cores, da camisa, da audiência, da torcida e do nome do dirigente. Se isso acontecer, se tiver um processo de fiscalização e tudo isso for cumprido, eu acho que é uma ótima notícia para o futebol brasileiro. O que você pensa? E você acredita, Felipe, numa fiscalização fiel, que no final da ponta não vai ser nada política, e se eles tiverem que, por exemplo, rebaixar em última instância o Corinthians por falta de gestão, que isso vai acontecer com a sua experiência de futebol brasileiro, você acredita nisso? Cara, é aquilo que a gente falou 2 dias atrás aqui, quando reagimos a essa notícia. Eu quero muito ver ainda quais serão as punições, quais serão os prazos, quais serão os critérios. Tá tudo muito embrionário ainda, na minha opinião. Precisa de mais tempo pra gente ver se de fato a CBF vai cumprir tudo que tá aí prometido nesse rascunho ainda do que será o fair play financeiro instituído pela CBF. Cara, mas assim, eu gostaria muito que isso acontecesse, cara. Não só no caso do Corinthians em si, mas no caso de clubes inadimplentes, de clubes que fechem no vermelho, de clubes que não sejam profissionais, que não cumpram com as suas obrigações. Não, você tem o Corinthians aqui Com como seus exemplo de um impostos. grande clube que é muito forte politicamente, porque tem muita torcida, porque, Sim, sim, né, claro. e ao mesmo tempo está numa situação difícil financeiramente e Cara, mas administrativamente. se a gente se basear nessa simulação apresentada pelo Capello, por exemplo, você tem Atlético Mineiro, que é um clube muito grande, você tem o próprio Botafogo, que é um Sim. clube muito grande, você tem o Cruzeiro, você tem o Fluminense, você tem o Grêmio, você tem o Inter. Pô, você tem camisas gigantescas do futebol brasileiro que passam por administrações, no mínimo, desastrosas. No mínimo, antiprofissionais nesse sentido. Que não cumprem com as suas obrigações, que deixam o clube fechar no vermelho. Então, cara, o futebol brasileiro clama por esse tipo de punição para quem não paga, por exemplo, salário, para quem compra jogador e não paga, enfim, para quem continua tocando a banda e segue a vida, mas assim, tá cheio de dívida, jogadores sem receber, empresários, clubes nos quais contrataram jogadores, enfim. Cara, precisa acabar essa farra no futebol brasileiro. E eu quero acreditar muito nesse plano da CBF do fair play financeiro, com essas punições de que vai acontecer alguma coisa. Porque não dá, cara.
Não dá, senão é muito fácil. É muito fácil tocar futebol no Brasil nesse sentido. Então, você compra, não paga, continua disputando como se nada tivesse acontecido e vida que segue. Não pode ser assim, cara. Não é assim em nenhum lugar sério no mundo. Porque no Brasil tem que ser. E porque no Brasil vai continuar sendo? Essa é a questão. É isso. Vamos ver, vamos observar. Eu sou meio cético. Tudo que vem da CBF, seja essa CBF, seja outras CBFs, sou muito cético, até porque, com relação a essa parte que o Felipe tá falando de pagar e não comprar e não pagar, a CBF mesmo criou essa CNRD aí, que é essa Em Comissão inglês, né? Nacional de Disputas, que assim, só agrava o problema, é muito mais frouxa, por exemplo, que as regras da FIFA. Então, se você deve um clube internacional, as sanções são muito mais rapidamente implementadas. E aqui é muito permissivo com relação às dívidas internas entre clubes brasileiros. E é a mesma entidade que está criando as duas coisas. Então, assim, o Cuiabá tá aí até hoje, sem receber dinheiro, enfim, porque também dão prazos muito grandes para se cumprir com esses, com esses passivos, né? Então, assim, eu espero que a CBF tenha uma mão um pouco mais pesada, porque só com muita fiscalização e só assim sendo. Eu me lembro que quando foi instaurado sempre teve rebaixamento no futebol brasileiro, mas começou a cair clube grande mais pra frente, né? E aí tivemos viradas de mesa e tudo mais. E o futebol brasileiro mudou de fato quando o Palmeiras e o Botafogo caíram em 2002 Viram na bola. e ali eles foram obrigados a disputar. Se tinha naquela época, quem viveu aquela época, a gente não sabia se eles iam disputar a Série B ou não. Eu lembro. Porque falava, pô, e aí, vai virar a mesa quando? Não vai e tal? Porque É. era uma coisa comum no futebol brasileiro. A gente viu o Fluminense vencendo a Série C. No ano seguinte ele estava na João Avelange O e aí módulo da Série A, né? módulo amarelo, e aí em 2001 ele estava na Série A de novo, ele nunca subiu de divisão, entendeu? Então assim, a gente viu isso aí acontecer, não só com o Fluminense, com outros clubes. E 2002 foi assim, olha, Botafogo e Palmeiras caíram. Pra gente ter um campeonato forte, esses dois vão ter que servir de exemplo, vão ter que disputar, vão ter que subir na bola. E a partir dali, nunca mais um grande tentou virar a mesa baseado em resultado. Eles aceitaram. Inclusive o Corinthians, que é muito grande, quando caiu em 2007, disputou 2008 a Série B. Isso mudou o futebol brasileiro. Então a gente espera que com o fair play financeiro seja a mesma coisa. Que uma vez que se perca pontos, que se seja rebaixado, que isso seja entendido pelos clubes, foi mostrado, é a regra, é assim, não vai ter política envolvida aqui, irmão. Vocês vão ter que cumprir as sanções que estão pré-estabelecidas. Eu só quero entender melhor depois quais são os prazos dessas sanções, que isso não foi ainda dito. Ah, beleza, Pois vai é. ser tudo isso, mas descumpriu por quanto tempo que você vai ticando as determinadas sanções? Se tiverem prazos muito abertos, muito longos, aí não vai ajudar em nada. Tem que ser uma coisa de fazer pressão mesmo, até porque vai ser, independentemente de SAF ou não, vai ser uma maneira do próprio torcedor pressionar o próprio dirigente por uma gestão melhor. Coisa que não acontece hoje. Hoje a gente vê o torcedor pressionando o dirigente para contratar o jogador dos sonhos dele, jogador de aeroporto, e foda-se como vai pagar. Isso não vai mais. Quando um time for rebaixado por contratar alguém que não podia, o torcedor eu acho que vai pensar duas vezes em comemorar um reforço caro que o clube não pode pagar. Ele vai pensar, puta, mas espera aí, meu clube pode pagar? É isso que ele vai pensar. E eu acho que aí a gente caminha para uma melhora do futebol brasileiro. Com certeza, cara. A parada tem que ser educativa também, cara. Tem que ser educativa e servir de exemplo. O futebol brasileiro tem exemplos muito ruins, cara. Muito ruins. É o que eu falo, é inadmissível. Novamente, citando o Corinthians como exemplo, os caras estão aí devendo 4, 5 jogadores que eles compraram e não pagaram. Estão com as dívidas de curto prazo até o pescoço, enrolados em juros com empresários, sabe? E os caras estão tocando a vida, podem ser campeões da Copa do Brasil. Isso é inadmissível, cara. Isso é inadmissível. Isso não pode acontecer. Numa liga séria, num campeonato sério, tá maluco, cara. É, Só aqui no Brasil que isso acontece. sim. Só aqui.